Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós estamos aqui na Univates, representando a TV Informativo, e vamos falar com jovens advogados que vão representar o nosso futuro enquanto advogados, que é o SEJA. Então nós vamos fazer uma tomada hoje com jovens empreendedores que estão nessa área jurídica, e logo mais vamos pegar uma palestra que eu acho de fundamental importância, que é, e que se resume, o que fazer agora depois de formado e sendo advogado. Dr. Anderson Baldasso, satisfação de estar aqui em Lajeado, e sei que tu é presidente da SEJA da cidade de Garibaldi, correto? Exato. E hoje nós estamos realizando aqui um evento que eu acredito seja o primeiro do pessoal do SEJA de Lajeado. Primeiro, como é que o senhor está vendo essa experiência aqui em Lajeado, já que eu sei que o senhor fez na sua cidade e saiu muito bem? Como é que o senhor está sentindo aqui em Lajeado? Olha, muito bem, um evento excelente. Estão todos de parabéns, a presidente Fernanda, toda a sua comissão, seus membros da Comissão Especial de Jovem Advogado. Tá? É muito importante um evento como esse para a jovem advocacia do nosso estado. E Lajeado congrega vários advogados, jovens advogados promissores que realmente precisam desse empurrão inicial, dessa força inicial para conseguirem deslanchar, vamos dizer assim, na vida deles, né, na vida profissional. Doutor, eu espero que realmente tu continues fazendo um bom trabalho na tua cidade, e muito obrigado aqui para o nosso programa. Espero que agora vai se desenvolver bons trabalhos aqui. Qual é o tema de hoje à tarde, o senhor sabe? Hoje à tarde, agora a primeira palestra é com o Vitor Etzi, que ele é presidente da comissão da subseção de Santa Cruz do Sul. Ele vai falar sobre a sociedade individual e a sociedade do advogado, tá, com o Simples Nacional. Tá, muito obrigado. Doutor Torres, primeiro, muito obrigado por participar do programa Fala Jurídica aqui de Lajeado. Nosso programa visa essencialmente conhecimento jurídico e nós estamos aqui no SEJA. Doutor Torres, o que o senhor está achando do SEJA e essas palestras realizando com relação a jovens advogados que recém começam nessa carreira? E sei que o senhor participa de várias comissões em Porto Alegre. O que o senhor está achando aqui de Lajeado e essa atuação da OAB aqui? A gente fica muito feliz em estar aqui em Lajeado, nos encontros regionais da comissão do Jovem Advogado e como conselheiro seccional, trazendo aqui a palavra do presidente Ricardo Breyer, do nosso presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia. A gente fica numa alegria tremenda, porque a gente vê jovens advogados aqui felizes nesse congraçamento, trocando ideias sobre o início da advocacia, com a presença de palestras muito interessantes para quem está iniciando na carreira. Nós ficamos todos muito felizes. Hoje, qual vai ser o tema dos debates, ou o tema assim, da troca de ideias hoje à tarde? A gente traz basicamente nesses eventos, encontros regionais, o modo como o jovem advogado deve iniciar a carreira, como ele deve pautar o seu início de carreira. Mas não somente isso. Então, jovens advogados e até juízes, magistrados, delegados trazem as suas experiências de como o advogado deve se portar, de como ele deve agir. Mas não somente isso, nós também trouxemos palestras a respeito de gestão do escritório de advocacia. Ótimo. Nós trouxemos palestras a respeito de tributação do escritório de advocacia, que são coisas que acabam não tendo essas cadeiras na faculdade. Então a OAB, principalmente a OAB Jovem, vem a suprir esse tipo de palestra e atingindo o público do advogado que está iniciando na carreira. Doutor Torres, muito obrigado pela participação, e realmente eu acho que esse trabalho de vocês é heróico, porque realmente a gente, quando sai dos bancos escolares, somente no começo, dos primeiros começos do trabalho, a gente se sente perdido. Então, satisfação tu estar aqui no nosso programa TV Informativo Fala Jurídica. Obrigado, doutor. Eu agradeço a TV Informativo Fala Jurídico pela oportunidade. Quero aproveitar para divulgar o encontro nacional sobre o novo Código de Processo Civil, dia 13 e 14 de outubro, em Gramado, no Hotel Serra Azul. É um evento espetacular, com grandes processualistas, agora com o advento do novo CPC, e eu tenho certeza que será um grande evento. Convido os colegas da comunidade jurídica de Lajeado a comparecerem. Vai ser o maior evento realizado no Brasil sobre o assunto, aqui pertinho, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez. Bacharel Luca, tu estás participando hoje do SEJA, como é que tu vê esse encontro de jovens aqui? É válida essa situação? Porque a gente sai da faculdade, a gente aprende quase nada no trato de como iniciar a carreira. Como é que tu vê esses encontros? Acho que é muito importante que a gente saia da faculdade muito cru, sem muita noção do que a gente vai encarar aí pela frente. Vejo isso como uma grande oportunidade para a galera interagir com os profissionais que estão hoje já ativos. Tá bom, muito obrigado, doutor. É natural que surja um advogado. E essa subversão
que a gente vem observando, e ela é real e ela é concreta no que diz respeito ao estágio, talvez seja uma das razões pelas quais nós tenhamos dificuldade de, quando se conclui o curso e, consequentemente, se passa a condição profissional, se passa a condição profissional de advogado, não se passa a condição profissional de juiz, de defensor, de promotor, de qualquer outra carreira pública, até pelas restrições etárias e de tempo que tem para esses concursos hoje. Na minha época não tinha, mas hoje existe. Então, o estágio ele cumpre um papel absolutamente fundamental nessa transição da adolescência para a vida adulta. E de maturidade pessoal e de maturidade do conhecimento. E do conhecimento que a gente tem que firmar nos bancos escolares. E esse amadurecimento, então, que é dos bancos escolares, mas também ele é reforçado pelas experiências do estágio, me parece que é algo fundamental de ser tratado pela Comissão do Jovem Advogado. De tornar mais próximo, mais viável, mais real e mais atraente e interessante os estágios em escritórios de advocacia. Invertendo esta lógica que se estabeleceu ao contrário e que necessita ser reestabelecida. O que, de forma nenhuma, importa perdas para a magistratura, para as carreiras de Estado. Não. Mas importa, sim, a recolocação do que é ordinário ao curso. Bueno, e por que talvez não exista isso? E essa reflexão eu vim fazendo durante esses dias. Talvez porque a mercantilização da atividade e o tamanho dos escritórios e os desafios que são postos, eles têm uma dificuldade de ser compatíveis com o processo de formação do adolescente que se transforma em homem, que se transforma em mulher. E esta também é uma reflexão que tem que ser feita por toda a comunidade dos advogados. Sobretudo para tentar forjar pelo menos um perfil que não precisa ser o perfil único, o perfil determinante, mas que seja, sim, um perfil que se coadune com as necessidades daquele estudante no seu processo de formação. E isso solidificará uma outra visão do estudante, seja em relação ao direito, seja em relação à carreira da advocacia. Acho, sim, que o equacionamento dessa situação, que é um equacionamento que passa pelas estruturas de escritório, mas também passa por uma discussão com as faculdades de direito, é capaz de reverter um pouco esse processo que hoje eu já indiquei para vocês, que julgo, de certa forma, subversivo da lógica, né? Subversivo na sua expressão literal. Bueno, e aí, com ou sem estágio, mas hoje a maioria com estágio, chega no final do curso, e eu tenho uma leitura de que o final do curso ele propicia uma experiência que é o contrário da experiência que se deveria ter, tal como ocorre no início do curso. Por quê? Porque o jovem, e aí efetivamente é jovem, não é necessariamente um adolescente, ele começa a ter outras preocupações que não mais a ciência, que não mais o seu rendimento universitário, mas sim o trabalho de conclusão de curso, a prova da ordem e o que fazer depois da obtenção do diploma. Obviamente, para além do TCC e para além da prova da ordem. Isso compromete, isso eu tenho claro, e eu sempre digo isso, quem trabalhou comigo, quem trabalha comigo sabe isso,
desloca completamente o eixo de interesse do estudante. Num momento que deveria ser o momento, o ápice, porque é o final da graduação. Consequentemente, o final da graduação não é o ápice mais da graduação, porque os interesses já são outros, as preocupações já são outras. Isso me faz ter absoluta tranquilidade de convencimento de que o ápice da graduação hoje é o centro do curso, do 4º ao 7º semestre, onde já se passou aquela adolescência, aquele momento inicial de aridez e de incompreensão, e não se chegou nesse momento final, onde as preocupações são muito mais externas do que internas. E, consequentemente, em momento nenhum se consegue parar para pensar, bueno, e a hora que eu tiver a minha habilitação de advogado, que profissional eu vou ser? E para que eu vou servir? Então, vocês percebam que o adolescente se transforma em homem, se transforma em mulher, estuda há 5 anos, e em nenhum momento ele tem nem mesmo a provocação de parar para pensar e elaborar alguma resposta para o que eu vou ser, para que eu vou servir, na minha condição original, que é a minha condição de advogado. Isso é preciso que seja revertido. E não só para os jovens advogados, para os futuros advogados. A sociedade precisa fazer esse debate. O papel do advogado, ele vai muito além daquilo que hoje ele representa. E a perda do tamanho da profissão decorre, entre várias razões, e aqui não é esse o propósito da conversa, de analisarmos isso, mas também da ausência deste espaço de debate e de reflexão. Qual é o meu papel? Qual é o papel do advogado? Não no processo, para além do processo, para além do ambiente forense, na sociedade. Qual é o meu papel? Para que eu sirvo? Para que eu estou me formando e para que eu vou ser habilitado? Para que eu vou ganhar essa carteira que eu tanto luto e estudo para fazer a prova da ordem? Para quê? Há tempo e há espaço para esse debate? Para essa reflexão? Me parece que não há. E é isso. Por isso que eu fiz esse trabalho, esse propósito, esse exercício de começar bem atrás. Então, eu pedi que vocês tentassem se recordar. Isso é bom para fazer. Isso a gente tem que fazer com quem está se formando, está começando a trabalhar agora. É diferente se eu vou fazer a minha digressão, uma digressão de mais de 2 décadas. É óbvio que a minha memória é outro tempo. Não, a minha memória serve menos para fazer essa reflexão. De vocês, não. Vocês, quando ingressaram, já ingressaram no mundo de hoje, no mundo tecnológico, enfim, nessa sociedade da forma que está organizada hoje, na qual vocês vão atuar. Eu, quando me formei em 1992, não existia nem internet. Então, é um outro exercício e que não cabe aqui. Mas é isso. Eu faço toda essa digressão para chegar agora nessa indagação, que é a indagação do tema mesmo. E agora? Qual é o meu papel? E agora eu vou dizer para vocês o que eu acho que é o papel de vocês. E vou dizer naquilo que é mais simbólico e menor, que é o processo. O processo é um espaço público. O processo não é um instrumento particular. De ninguém. O processo não tem dono. O juiz não é dono do processo. Ninguém é dono do processo. Porque todo espaço público, ele é público. E a decorrência lógica disso é que ele não tem proprietário. Mas a outra decorrência lógica é que todos os atores dele têm os mesmos compromissos. Que são
de compreenderem essa natureza e de se portarem tal qual qualquer espaço público enseja. Ou seja, com compromisso, com ética, com respeito aos demais atores, sejam os atores o oponente numa determinada causa, quem o preside, quem está ali circunstancialmente, seja a parte, seja a testemunha, seja o perito. Então, esta compreensão do processo como um espaço público e as exigências que disso decorrem tem de ser o ponto de partida para a definição de como a gente se porta e aonde a gente está inserido. E é óbvio que esse microcosmo, que são cada um dos processos, ele se propaga na medida em que aumenta a atuação de cada profissional. Depois se tem 5, depois se tem 100, depois se tem 500, depois se tem 1.000. E não importa se chega a ter 5.000 e 10.000. Cada processo é um processo e cada um deles é um espaço público de intervenção. E ele continua sendo um espaço público de intervenção. E quanto maior ele é, e quantos mais eles são, mais deve ser a nossa compreensão do caráter público de quem neles atua. E isso vale, sim, para o advogado. Este é o papel principal do advogado. Compreender a sua condição de interveniente em um local público, que é não só o processo, mas que é o foro e que é, sobretudo, a sociedade. E o advogado é fundamental para o funcionamento dessa estrutura, tanto que tem status constitucional disso. E no momento, e aí eu vou fazer uma assertiva que ela pode ser contraditória. Quanto mais se afasta disso, e quanto mais se rompe com essa lógica, mais se justifica a retirada da condição pública, da condição de garantia constitucional da carreira da advocacia. Porque se perde esta condição, não se justifica mais a sua constitucionalização. E não existe nenhum primado, nenhuma garantia mais relevante para os advogados e para a advocacia do que a sua base constitucional. Mas não ou melhor, é absolutamente inadmissível que se pretenda ter a base constitucional, a proteção constitucional, mas que se perca a noção das responsabilidades públicas que são próprias da advocacia. Esse dilema, para mim, é resolvido. E não admite manipulações que o comprometam, sob pena delas comprometerem a lógica da razão do consagramento constitucional e permitir a própria discussão dessa estrutura. O que eu reputo que seria absolutamente perverso para a ordem jurídica brasileira. Bueno, então, eu queria fazer essas provocações, queria fazer essas colocações para vocês, que, como eu disse, a minha fala é uma fala dirigida ao jovem advogado, né? Eu sei que aqui nós temos advogados experientes, vejo o doutor Rodrigo Torres, vejo o doutor Merria lá atrás, enfim, profissionais outros que eu não sei nominar aqui, mas sei que trabalho há bem mais tempo. Mas o meu objetivo era falar para o jovem advogado, para que vocês façam essas reflexões, para que vocês tragam com vocês essas questões e que vocês respondam para vocês essas questões, mas tendo a clareza dessa situação e dos riscos que importa a perda desse compromisso público que o advogado deve ter com a causa, com os espaços onde atua e com, sobretudo, no que diz respeito aí
as questões corporativas com a própria condição da advocacia em si. Era isso. O que eu falo agora, depois dessa brilhante fala do Dr. Rodrigo? Ele disse para eu falar do meu cabelo. Ontem, o Dr. Rodrigo me ligou para nós conversar um pouco. Liguei para ele para falar desse painel e ele me retornou a ligação, eu estava cortando o cabelo. Ele disse, mas que cabelo? Né? Quanto menos tem, mais difícil é a arte do cabeleireiro. Né? Então, eu quero, de início, fazer uma saudação muito especial ao meu presidente em exercício da nossa Ordem do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Eduardo Amaro Pellizer, e dizer que, muito embora seja o presidente em exercício, eu sempre digo que é o meu presidente, porque o Dr. Pellizer é o presidente do interior, e assim tem sido tradicionalmente dentro da OAB, que o vice-presidente da nossa Ordem Gaúcha é o presidente dos presidentes das subseções. Então, é uma satisfação tê-lo conosco aqui e endosso as palavras do Dr. Matheus, que sempre consegue falar aquilo que precisa ser dito. Receba a minha saudação e também, nesse momento, doutor Pellizer, dizer uma coisa que o senhor nem sabe ainda, dentro do seu grande currículo na Ordem, que o senhor foi nomeado essa semana, por unanimidade, como membro honorário da Comissão de Trânsito da OAB Estadual. Pela sua luta, pela advocacia no direito do trânsito. E essa semana, numa reunião, então, da nossa comissão, o seu nome foi unanimidade para assumir e nos ensinar um pouco, trazer um pouco da sua experiência nessa luta que é a nossa recém-fundada Comissão de Trânsito. É isso aí. Minha presidente, doutora Alessandra Glufke, sempre uma alegria estar aqui na subseção de Lajeado. Quero, na sua pessoa, saudar todos os colegas, todos os advogados, essa comissão maravilhosa que é a Comissão do Jovem Advogado, uma das mais importantes comissões da nossa ordem. E, na sua pessoa, então, saúdo todos os colegas, aos meus amigos, doutor Merria, que aqui se encontra, o doutor Daniel, sempre uma satisfação. E essa turma aqui, né, que são os capitães da Comissão do Jovem Advogado do Estado, faço aqui na pessoa do Zanetti, né, a minha homenagem pelo trabalho desenvolvido. Falar depois do que disse o doutor Rodrigo é muito difícil, porque ele conseguiu resumir aquilo que eu venho há tempo falando sobre a advocacia nas minhas palestras. Quem já ouviu minhas palestras, e aqui tenho colegas, a Melanie, que é minha sócia, Maria Isabel, minha esposa, já não aguentam mais me ouvir, porque quando eu falo da advocacia, eu falo sempre da mesma forma, com a mesma paixão. Sabem que o doutor Rodrigo resume muito daquilo que eu falo, desde lá do período da faculdade. Quando o doutor Rodrigo pede para que a gente faça um exercício de memória, hoje pela manhã, ao acessar o Facebook me traz um exercício de memória magnífico. Esse final de semana eu faço 11 anos na minha formatura. Foi no dia 11 de setembro de 2005. Né? E vi ali, naqueles rostinhos felizes no dia da formatura, aquela angústia que todos nós sentimos no início da nossa profissão. Então, e agora? Eu sou advogado, o que eu faço? E o doutor Rodrigo conseguiu trazer e demonstrar essa falta de debate que a gente tem na Faculdade de Direito. Eu sou um defensor de que muita coisa tem que mudar na Faculdade de Direito. Falo com uma tranquilidade aqui na Univates, porque é uma das grandes universidades da nossa região. Nós temos aqui grandes universidades, e a Univates é uma dessas universidades que valorizam por demais a profissão do advogado, a carreira jurídica. Mas o que acontece é que na Faculdade de Direito, por esse esvaziamento do interesse do aluno na carreira da advocacia, a gente acaba, muitas vezes, formando, e eu faço parte dessa geração, não é uma crítica à nova geração, formando uma geração de marcadores de X. Por quê? Porque se o concurso é para a Defensoria Pública, o X é na letra A, se o concurso é para a magistratura, o X é na letra B, se o concurso é para o Ministério Público, o X é na letra C. E se for a prova da OAB, o X. E nós estamos deixando de lado, dentro da Faculdade de Direito, esse debate, essa
coisa tão importante que é trabalhar a função do advogado, a função desse profissional, que é muito mais do que numa audiência e no fórum. Nós temos uma função social, como disse o doutor Rodrigo, toda vez que eu bato aqui, eu vou me mexer demais, que é uma função muito grande, uma função gigante. A advocacia, ela é maravilhosa, ela é sensacional. Tem suas dificuldades? Tem, como toda a profissão tem. Então, eu sempre pergunto, quando eu vou numa faculdade de Direito, quem aqui quer ser advogado? E me entristeço com o pequeno número de mãos que se levantam. A grande maioria ingressa no curso de Direito, porque é o curso que abre um monte de portas. Vocês já me ouviram falando sobre isso. Eu mesmo entrei no curso de Direito, porque era o curso que abria e escancarava todas as portas. Comecei a minha carreira acadêmica fazendo publicidade e propaganda. Em meio ano de curso percebi que não ia dar, que eu seria medíocre. Por quê? Porque do meu lado eu tinha colegas com um talento enorme, com uma criatividade enorme que eu não tinha. Eu vi aqui, não dá, não é esse o caminho. Para onde eu vou fazer Direito? Porque abre um monte de portas. E o problema não é, colegas, quando a gente olha para aquele estudante que diz assim, eu quero fazer concurso público. Concurso público é maravilhoso. Nós temos carreiras lindas, maravilhosas, desde que seguidas com vocação, desde que seguidas por amor, com aquilo que tu vais fazer para o resto da tua vida, e não pela questão financeira, pela questão simplesmente mercantil. E a pergunta quando se faz, quem aqui sabe qual o concurso público quer fazer? Qualquer um, aquele que me dê estabilidade. Não, o caminho está errado. Certamente tem grande chance de sermos aquelas pessoas que seguirem esse caminho pela questão do dinheiro, serem frustrados. Então esse curso que abre um monte de portas é o curso que fecha 2 portas imediatamente no momento que tu passa naquele concurso público, que tu está fazendo por causa da questão do dinheiro. 2 portas se fecham e ninguém nos conta isso. Primeira delas é a da pobreza, não vai mais ser pobre, né? Aquele que passou no concurso público não vai mais ser pobre, não precisa mais levar namorado para comer X no dia dos namorados. Agora, a segunda porta que se fecha é a da riqueza, tu não vai mais ser rico também. E tu tem que ter essa noção. Porque se tu está escolhendo um caminho por causa do dinheiro, esquece, velho. Não vai dar. Tu não vai mais ser rico. A advocacia é muito bom porque ela anda sempre com essas 2 portas abertas. A gente está sempre com as 2. A da pobreza, ela tem um imã, ela nos puxa. A da riqueza, um ventilador que nos empurra para fora. Mas é muito bom ser advogado. E nós temos que recuperar, dentro da faculdade de Direito, esse debate proposto aqui pelo Dr. Rodrigo. O debate de discutir qual é a nossa função, qual é a nossa missão. Rui Barbosa, para mim, o melhor ensinamento do que significa ser advogado. Rui Barbosa, o advogado dos advogados, lá naquele livro O Dever do Advogado, disse assim, ao advogado de defesa não interessa, não importa o panegírico da culpa ou do culpado. A sua missão consiste em ser, ao lado do acusado, sendo ele criminoso ou inocente, a voz dos seus direitos legais. Essa é a missão do advogado. Nós somos a voz dos direitos legais do nosso cliente naquele espaço público que é o processo, aquele espaço que não pertence a ninguém, aquele espaço que tem que ser percorrido com responsabilidade. Essa é a nossa missão. Tem até aquela história, né, do advogado que abre o escritório, senta na mesa e chega o primeiro. E quando ele entra, ele pega o telefone. Não, exatamente. Claro, nós temos que falar de honorários, mas isso é depois. Temos que falar agora da liberdade do seu filho, enfim, papapá. Fala um pouquinho. Né? Fala assim. Não, tal. Não, porque aqui a gente tem, né, um estilo de trabalhar. Tá, e desliga o telefone. O cliente. Para o senhor, eu sou da CRT, eu vim ligar o telefone aqui que está lá. Então, quer dizer, não vai acontecer do cliente chegar. Eu lembro quando eu recebi a minha carteira há 11 anos atrás, 2005, eu sou péssimo para cálculo, 2005 eu me formei, fazendo 11 anos, fevereiro de 2006, setembro eu fiz a prova da OAB, outubro a prova da OAB, em fevereiro chegou minha carteira da ordem. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Trabalhava no escritório de advocacia, onde só se atuava na área empresarial. Eu odiava o direito empresarial. Eu queria ser criminalista. Eu fiz, a partir do momento que eu entrei no curso de Direito, a partir do momento que eu cursei o 3º semestre do curso de Direito, eu disse, eu quero ser advogado criminalista.
Eu queria ser que nem o Oswaldo Elia Pires. Era o meu sonho. O leão do Tribunal do Júri. Eu ia assistir o tribunal e eu queria ser advogado para atuar na área penal. E aí eu recebo a minha carteira, falo com o Léo Schwingel, que era o meu colega na época, digo, Léo, vai lá e fala com o juiz. Ele pode nomear um advogado para fazer um ato de defesa, que é um ato público, uma função pública, um unus público. E o doutor Gerson me deu aquele ato de confiança e ele disse, agora vai. E eu fui, eu cheguei em casa, falei, pai, olha aqui, ó, vou fazer um júri, pai, tu é louco, tu vai acabar com a tua carreira antes de começar. E fiz, doutor Rodrigo. 18 dias depois eu estava pisando no plenário do júri, meu primeiro processo criminal, fazendo um júri. Tchê, fui bem. Eu me preparei, eu estudei, eu comi o processo, e essa é uma das funções do advogado, a gente tem que saber o processo mais do que qualquer outro profissional. Nós temos o dever de saber mais que o promotor, porque o promotor ele tem 2 júris naquela semana, nós temos um a cada mês. O promotor tem audiência todos os dias, nós temos o dever, e não só por causa disso, nós temos o dever, porque quando o cliente nos dá a procuração, quando ele assina no escritório a procuração, ele nos dá o bem mais valioso que alguém pode nos dar, é a confiança dele. Ele está nos passando e nós não podemos jogar fora essa confiança. E eu me preparei para aquele júri, e eu fui bem. O réu é que foi mal. O réu não deu certo, deu 18 anos de cadeia. Eu queria morrer. 18 anos, eu imaginava já a propaganda do dia, quer pegar menos de 20, conversa com o doutor Ezequiel. E aí saí daquele júri, eu conto sempre essa história, porque eu não tenho como contar a minha história na advocacia sem contar essa história, porque essa história de sorte e azar, a história de sorte e azar, que envolve a minha vida e a do Telmo, que foi esse meu cliente, é o que me diz muito da advocacia. E eu saio dali, no outro dia eu vou no presídio para conversar com o Telmo. E eu digo que é uma história de sorte e azar, porque foi sorte minha e azar dele, né? Mas enfim, eu vou lá para conversar com ele, para dizer para ele que ele podia pedir para o juiz nomear um outro advogado. Porque o réu, muito embora ele receba a nomeação, ele não precisa aceitar. Esses dias eu fui fazer um júri em Montenegro, dativo também, o doutor lá me nomeou para fazer um júri dativo. E eu fui até Montenegro, cheguei lá, o juiz me disse, doutor, o réu está ali, está preso. E eu cheguei na cela e disse, bom dia, eu sou o advogado que veio me defender. E aí ele me olhou de baixo a cima e me disse, estou ralado. Ele, na verdade, falou outra palavra, eu não vou falar aqui em respeito ao Léo que está ali. Me olhou de baixo, estou ralado, ele não quis me aceitar. E aí o juiz foi lá, conversou com ele, no fim ele acabou aceitando. Mas, enfim, fui conversar com o Telmo no presídio. Telmo, e eu falo o nome dele porque ele me autoriza a falar, tá? Telmo, tu pode pedir para o juiz te nomear um outro advogado. Eu sou inexperiente, eu fiz o meu primeiro júri ontem. Tudo que eu pedi, os jurados votaram ao contrário. E aí ele olhou para mim e me disse um negócio que nunca mais vai me sair da minha cabeça. Ele me disse uma coisa que livro nenhum me ensinou. Ele olhou para mim e disse assim, doutor Ezequiel, eu tenho 36 anos de idade. Até hoje, ninguém falou bem de mim. Ontem, quando o doutor Medina, que era o promotor, começou a falar, eu tive vontade de morrer. Quando o senhor começou a falar, me deu vontade de viver de novo. O senhor é um anjo que Deus botou no meu caminho, eu vou com o senhor até o final. Isso é ser advogado. O cliente vai procurar vocês no escritório, me procura no escritório, procura a doutora Alessandra no escritório, a doutora Fernanda no escritório, não é só por uma questão técnica, não. Ele nos procura porque ele quer alguém que fale por ele, que não tenha voz processual, alguém que lhe estenda a mão, que seja um amigo naquele momento mais difícil, ele que está lá sentado no último degrau da escada dos necessitados. Ele que precisa tão somente naquele momento de um amigo, de uma voz amiga. E como eu vejo colegas dizendo assim, eu não sou psicólogo de preso, eu não sou psicólogo de parte, eu sou advogado. Larguem a profissão, então. Larguem a advocacia se não quiserem ser psicólogos, não é, doutor Merria? Quantas vezes nós temos que sentar, conversar, entrar, ouvir
o inaudível, enxergar o invisível para encontrar aquela alma, lá no fundo aquela luz, para que a gente possa dar àquela pessoa o direito de defesa que todo mundo tem. Direito de defesa que todos nós temos. E aí, colegas advogados, aqui uma responsabilidade que nós, advogados, temos. Em todas as nossas manifestações, seja na imprensa, seja no Facebook, né? Porque o Facebook hoje é uma mídia de alto alcance, e eu gosto muito do Humberto Eco quando diz que o Facebook deu voz a uma legião de imbecis, e a gente tem que cuidar para não se transformar nessa legião, porque nós somos formadores de opiniões. E o advogado ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a defesa que eu quero para o meu cliente é a mesma defesa que eu entendo necessária para aquele promotor que saiu na 0 hora ontem e que foi enxovalhado por grande parte da comunidade, muitos advogados, sem sequer conhecer ele. Então, se eu quero defesa para A, eu quero defesa para B, eu quero defesa para o juiz, eu quero defesa para o promotor, eu quero defesa para os advogados. Esse é o nosso papel. Nós podemos ler, e eu sei que dói, existe uma exceção dentro do Ministério Público Estadual, e é exceção porque assim, tenho andado esse Estado, tenho andado o país e visto grandes promotores da justiça. Tem uma exceção, que vão lá no Facebook escrever que advogado é bandidólatra, que a culpa da criminalidade é do advogado que defende o bandido ou do juiz que solta. Sei que dói ouvir isso, ler isso. Agora, nós não podemos nos igualar. Por quê? Porque nós temos uma função pública. Nós não podemos, porque é um promotor de justiça que cometeu um erro, fazer o mesmo que fazem conosco. Não, nós somos mais do que isso. Nós somos advogados. Na palavra de Calamandrei, não era um herói, não era um santo, era simplesmente um advogado. Colegas, aquilo que o Thelmo Menezes me ensinou, nós temos uma especialidade que é mais importante que qualquer especialidade, a de ser um amigo. Já me deram os 10. Não? Esse é os 10 do Dr. Rodrigo ainda. Mas vamos lá. Eu quero trazer alguma coisa a partir do que foi dito aqui pelo Dr. Rodrigo, a partir do que eu disse para vocês agora, dessa essência da advocacia, que vocês possam procurar, e eu gostaria que... Bem, vocês viram como é interessante nós termos uma referência jurídica de grandes criminalistas e grandes juízes. Então, até o nosso próximo programa.